Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Sara, aqui do canal Educando Física, e na nossa terceira aula nós continuaremos tratando então a respeito da cinemática, mas o tema de hoje que a gente vai abordar dentro da cinemática é trajetória e função horária do espaço. Primeiramente, a gente vai começar a aula definindo conceitualmente a trajetória. O que seria então essa tal trajetória dentro do âmbito da física? Eu coloquei aqui um textinho que, na minha opinião, explica muito bem. Eu vou ler para vocês. Diz que a trajetória é o lugar geométrico das posições adotadas pelo ponto material no decorrer do tempo, ou seja, ela é a reunião de todas as posições por onde o ponto material passou. Dando agora um exemplo mais visual, vamos supor que essa partícula aqui, que a gente vai chamar de partícula 1, ela se movimente e mude de posição ao decorrer do tempo. A gente consegue ver que ela atinge várias posições. Ela tem vários pontos. A reunião desses pontos é o que a gente chama de trajetória. Então a gente tem essa partícula que ela sai da posição A, essa é a posição de origem, e até ela atingir a sua posição de chegada, que a gente vai chamar de posição C, ela percorre um caminho. Então é esse caminho que a gente chama de trajetória. A trajetória ela pode ter diversas formas, digamos assim. Ela pode ter um movimento aqui meio senoidal, ela pode ter um movimento circular, retilíneo, tá bom? Lembrando que a gente também chama essa trajetória de distância percorrida. É outra nomenclatura que nós podemos usar. Agora eu vou dar um exemplo também visual dentro do plano cartesiano para vocês. Vamos supor que a gente tem uma partícula e ela está localizada aqui na posição 1 do eixo X e posição 2 do eixo Y, seja lá qual for a unidade de medida que a gente esteja trabalhando aqui. Se a posição dessa partícula não varia ao decorrer do tempo, significa que a trajetória dela é um ponto. Porém, se a gente tem a posição dessa partícula variando conforme o tempo passa, a gente vai perceber que ela vai formar uma trajetória qualquer. No caso que a gente desenhou aqui, que eu exemplifiquei para vocês, a gente tem uma trajetória parabólica, tá bom? Vamos agora dar alguns exemplos práticos também, tá? É muito importante que a gente saiba que o conceito de trajetória, aliás, não o conceito, mas a própria trajetória, ela depende do referencial adotado. Isso por quê? Porque essa trajetória, ela pode ser de acordo com um ponto de vista retilínea, enquanto para outro é circular, é parabólica, é senoidal. E como que a gente consegue enxergar isso, né? Essas situações? É porque tudo depende do ponto de vista do observador. Vamos tomar aqui como exemplo essa figura 1, onde nós temos um observador aqui no solo terrestre. E o que ele está observando? Ele está observando um lançamento de um míssil por um avião. Para este observador, a gente tem que a trajetória que esse míssil está percorrendo é uma trajetória parabólica. Mas e para um observador dentro do avião? E para o piloto do avião, qual seria a trajetória que ele estaria enxergando sobre esse míssil? Bom, vamos fazer um desenho, né? Porque para aprender física a gente tem que ter sim um desenho. A física para mim, pelo menos, é muito visual. Então vamos desenhar aqui essas bolinhas representando o movimento que esse avião faz, né? A trajetória que ele percorre. O nosso avião, ele percorre então uma trajetória aqui retilínea na horizontal no sentido à direita. Porém, ao mesmo passo que ele caminha à direita, o nosso míssil também vai caminhar à direita. Porém, o movimento que o míssil faz é um pouquinho diferenciado. Ele caminha assim à direita, como a gente pode ver. Aqui a gente pode supor que é na mesma velocidade que o avião, porém
ele também caminha para baixo, aqui na vertical para baixo, no movimento retilíneo também. E é justamente porque esse míssil está caindo que ele tem essa movimentação para frente e para baixo, tá bom? Porque ele também foi lançado aqui, né, desse avião, como se fosse um projétil. E mais pra frente a gente vai estudar um pouquinho também sobre lançamento oblíquo, lançamento de projéteis. Bom, mas vamos voltar então aqui para o tema trajetória. Como seria então a trajetória enxergada pelo piloto do avião? Vocês concordam comigo que se o míssil ele está se movendo aqui à direita, no mesmo sentido que o avião, na mesma velocidade que o avião, o piloto do avião não consegue perceber esse movimento parabólico? O que ele vai enxergar, na verdade, é algo mais ou menos nesse sentido aqui. Vocês me perdoem o desenho, porque eu estou usando o mouse, então é um pouco ruim. A única percepção do piloto do avião é que esse míssil ele estará caindo aqui na vertical, numa reta vertical, sentido para baixo, por ação da gravidade, ao encontro do solo terrestre. Então a trajetória observada aqui pelo piloto do avião é essa aqui. É esse movimento vertical para baixo que o míssil faz. Se você não conseguiu entender muito bem com esse exemplo 1, eu vou dar mais um exemplo aqui para você. Vamos supor que a menininha esteja aqui brincando de tênis, né? Uma bolinha de tênis, e então ela lance essa bolinha. Ela lançando essa bolinha, à frente dela, qual seria a trajetória observada por essa menina acerca dessa bolinha? Ela só vai enxergar essa bolinha caindo assim, ó, para baixo, assim como o piloto do avião está enxergando o míssil cair em direção à Terra. Ela não consegue enxergar esse movimento parabólico que a bolinha está fazendo, justamente porque ela está olhando a movimentação da bolinha de frente. O que ela enxerga é a bolinha caindo no chão. Tudo bem, a bolinha está se afastando dela, porém a trajetória que ela está enxergando não é essa parabólica. Quem enxerga essa trajetória parabólica é quem está vendo esse lançamento, digamos assim, na lateral, de lado. Agora, quem está vendo esse lançamento de frente, que é o caso da menininha, ela vai enxergar a bolinha fazendo esse movimento vertical para baixo, tá bom? Então aqui a gente conseguiu deixar muito bem explícito, né, que a trajetória ela vai depender então do referencial adotado. Para a menina, como referencial, nós temos essa trajetória. Para eu ou para você, ou um observador, enxergando esse lançamento na lateral, a gente tem aqui uma trajetória parabólica, tá bom? Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a diferença de espaço e de distância, que por incrível que pareça não são as mesmas coisas. O espaço ele vai ser um indicador de local, de posição, isso é, o espaço ele vai responder aquela pergunta, né? Onde é que está a partícula? Em qual espaço ela está se movendo? Então a gente vê aqui nesse primeiro exemplo que a nossa partícula ela está se movendo num espaço parabólico também, ou semicircular se você preferir, né? Não é muito bem uma parábola, mas tá ali, quase um semicírculo, né? E aí nesse caso, o nosso espaço ele vai ser diferente da distância entre a origem do movimento e o ponto de chegada. A gente não pode tomar isso aqui como sendo a distância entre o ponto de origem e o ponto de chegada. Porque a distância a gente pode ter como se fosse um segmento de reta, né, que representa a menor distância entre o ponto de origem e o ponto de chegada. Então, dada uma trajetória qualquer que não seja a retilínea, a gente tem que o espaço percorrido é diferente da distância. Nesse caso, a gente tem que o espaço percorrido, eu vou até escrever aqui para vocês, que o espaço percorrido, ele é maior que a distância. Se a gente tem uma trajetória retilínea, como é este caso aqui, nós temos que o espaço percorrido é igual à distância.
tá bom? Entre os dois pontos. Entre o ponto de origem, o ponto de partida do movimento, né, da partícula, até o ponto de chegada. Bom, pessoal, então agora eu vou mostrar para vocês como seria mais ou menos a carinha dessa função horária do espaço, ou então equação do movimento, que é outra nomenclatura usada para essa função, tá bom? Ela tem uma carinha mais ou menos assim. Eu vou até pedir desculpa para vocês pela minha letra e também pela demora para escrever, porque pelo mouse não é tão fácil assim como parece. Então, a nossa função horária do movimento, do espaço, ela tem mais ou menos essa cara, tá? Ela pode ser uma função de primeiro grau, e quando a gente fala que é uma função de primeiro grau, a gente está falando do movimento uniforme, tá bom? É muito importante a gente saber disso. Mas ela também pode ser uma função de segundo, terceiro, quarto, quinto grau. Isso aí vai depender do enunciado de cada exercício. Mas se ela for uma função do segundo grau, ela vai ter mais ou menos essa cara aqui, tá bom? E é muito importante a gente saber que quando estamos falando de uma função, de uma equação do segundo grau, dentro da cinemática, nós estamos falando do movimento uniformemente variável. A diferença entre o movimento uniforme e o movimento uniformemente variável é que no movimento uniforme a nossa aceleração ela é igual a zero. Já no movimento uniformemente variável, a nossa aceleração é diferente de zero. Mas esses dois conceitos a gente vai tratar nas próximas aulas. Vamos aqui nos atentar à função horária do espaço. A função horária do espaço, então, é uma função aqui onde a nossa variável é o t, ou seja, é o tempo. Então, conforme o tempo está variando, conforme o tempo vai mudando, nosso espaço, a nossa posição da partícula também vai variar. Isso que é importante a gente saber em termos conceituais para nós conseguirmos resolver alguns exercícios. E eu vou dar o exemplo aqui de um exercício no modelo Enem, tá? Então a gente vai ter 4 exercícios baseados nesse enunciado aqui. Vamos ler o enunciado? O enunciado diz o seguinte: o esquema a seguir representa o perfil de uma estrada que vai ser percorrida por um carro. Então aqui a gente tem a imagenzinha do carro, representando por esse sinal mais. E por que o sinal de mais? Porque o movimento que o carro faz é no sentido positivo da nossa trajetória, tá bom? E aqui seria então a nossa trajetória, que ela tem esse movimento meio curvo, e os pontos de marcação de A até a F. Vamos continuar a leitura. Diz: o ponto A corresponde ao marco zero da estrada e é adotado como a origem dos espaços. O que isso significa? Sempre que a gente fala origem dos espaços, nós estamos falando que naquele ponto específico a partícula se encontra na posição zero. Então vamos anotar isso aqui para a gente não esquecer. Aqui em A, a gente tem a nossa posição inicial, S0, né? Opa! Que vai ser igual a zero. Bom, vamos continuar lendo. A convenção de sinais para a medida do espaço é indicada no desenho de A para F, que é isso aqui que a gente conversou. A medida dos arcos entre os pontos sucessivos é sempre de 50 km. Então, esse segmento de A até B vale 50 km, de B até C 50, de C até D 50, de D até F 50 e de D até E 50 e de E até F 50. No instante t igual a zero, que é denominado a origem dos espaços, o carro ele inicia o seu movimento, obedecendo então a seguinte lei horária.
Então, a equação horária que nós iremos utilizar para o tempo igual a zero, que marca o início do movimento do nosso carro, da nossa partícula, é essa aqui, sendo o t dado em horas, o tempo dado em horas, e o espaço, a posição da partícula, dado em quilômetro. Vamos continuar lendo o enunciado. Depois de 1 hora de viagem, o movimento do carro passou a obedecer a seguinte lei horária. Essa aqui, que S é igual a 100 vezes T, para um tempo maior que 1 hora. Ou seja, quando a gente está no tempo zero, até chegar em 1 hora, a gente vai obedecer essa equação horária. É isso aqui que vai mandar na posição da nossa partícula. Quando o nosso tempo ele atinge 1 hora, ou até mesmo para valores superiores a 1 hora, o que vai mandar no movimento, na posição da nossa partícula, é essa equação aqui, tá bom? A nota aqui no final diz que o tempo t é medido desde a partida do carro, ou seja, desde o nosso marco zero. A partir daqui que o nosso tempo começa a ser contado. A primeira questão é a seguinte: qual é o ponto de partida do carro? Bom, o ponto de partida do carro se dá no instante t igual a zero. É t igual a zero que marca o início do movimento, tá bom? E é aqui que diz, ó, o carro inicia seu movimento em t igual a zero, é o que está no nosso enunciado. E qual seria a equação que nós utilizaríamos para um tempo igual a zero inicialmente? Essa equação aqui, correto? Então, a gente sabe que o nosso espaço ele é definido por S, que é igual a 50, mais 50 vezes o nosso tempo ao quadrado. Tempo zero. Até faltou um zero aqui do nosso 50, né? Então, 50 vezes zero, a gente sabe que isso é zero. Qual seria o espaço, então, nesse tempo igual a zero? Seria um espaço igual a 50 quilômetros. E onde que o nosso carro está localizado no marco de 50 quilômetros? Dado que aqui no ponto A, sendo o ponto de origem, a gente tem o espaço igual a zero e a distância de cada um desses segmentos é de 50 quilômetros, nós temos que o carro ele vai iniciar o seu movimento, então, aqui no ponto B, tá bom? Vamos para o próximo exercício. O próximo exercício pergunta em qual ponto o carro muda de movimento. Bom, então a gente tem que fazer aqui mais uma continha. A gente sabe que depois de 1 hora de viagem, o movimento do carro ele vai passar a obedecer esta lei aqui. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar que o carro ele vai mudar o seu movimento com o tempo igual a 1 hora, certo? Então, a gente vai usar agora essa segunda equação, que é a equação que define a mudança no movimento do nosso carro. Então, nós temos que essa equação é 100 vezes o tempo, e o tempo em que ocorre essa mudança no movimento é 1 hora. Então, 100 vezes 1 é igual a 100. 100 quilômetros, porque essa é a unidade de medida que nós estamos trabalhando aqui nesse exercício. Então, em que ponto o nosso carro está mudando o seu movimento? A gente sabe que de A para B tem 50 quilômetros, e para chegar no quilômetro 100, nós teríamos que percorrer então mais 50 quilômetros, ou seja, aqui no ponto C. É aqui que o nosso carro ele vai então mudar o seu movimento. Exercício 3. Após meia hora de viagem, então o nosso tempo aqui é meia hora, 0,5 horas. Em que posição o carro vai se encontrar? Vamos lá. A gente sabe que em meia hora de viagem, a equação que manda no movimento, na posição da nossa partícula do nosso carro, é essa aqui.
porque ela é usada para valores de tempo menor que 1 hora. Então, vamos ver em que posição o nosso carro vai se encontrar quando o tempo é igual a meia hora. A gente tem aqui 50 mais 50 vezes meio ao quadrado, que é o nosso tempo, certo? Gente, que letra horrível. Quem me conhece sabe que eu tenho um toque com caligrafia, então pra mim é muito complicado ver essa letra horrível desse jeito. Me dá uma agonia. Mas beleza, vamos fazer essa continha aqui. Começando pelo nosso 0,5 elevado ao quadrado, que é 0,25. Depois conta de vezes, né? Vezes 50. Somado aos 50. Então, a gente tem aqui que a nossa posição é de 62,5 quilômetros, tá? Então, vamos colocar a resposta aqui. 62,5 quilômetros. E onde, então, estaria localizado, mais ou menos, o nosso carro? A gente sabe que daqui para cá tem 50 quilômetros e de B para C a gente atinge, então, o quilômetro 100. Se aqui é 100 e aqui é 50, onde que estaria mais ou menos ali o nosso carro, né? Dado que o tempo é igual a meia hora. Ele estaria mais ou menos aqui, né? Aqui seria mais ou menos a posição de 62,5. Então, o nosso carro ele estaria posicionado entre as marcações, os pontos B e C. Agora vamos para o último exercício. O carro passa pelo ponto E após quanto tempo de viagem? Boa pergunta. Mas a gente tem que pensar um pouquinho. Aqui no ponto E, qual seria a equação que nós utilizaríamos para descobrir, então, o tempo, né? Bom, a gente tem que pensar que quando o tempo ele é igual a 1 hora, a gente está aqui na posição C. Então, quando nós chegarmos nessa posição E, vocês concordam que o tempo vai ser superior a 1 hora? Se o tempo for superior a 1 hora, a equação que nós utilizaremos para resolver aquele exercício de número 4 vai ser essa aqui, que o espaço é igual a 100 vezes t. Então, a gente vai usar esta equação. Bom, vou colocar a equação aqui para nós não nos esquecermos. E o que a gente quer descobrir nesse exercício? Nesse exercício, a gente quer descobrir o t, o tempo. Então, nós precisamos ter o valor desse s. Então, vamos ver qual seria o espaço aqui no ponto E. Se no ponto A nós temos 0 e aqui 50, somado mais 50, aqui teremos a posição do quilômetro 100. Em D, quilômetro 150. Em E, quilômetro 200. Então, a gente sabe que isso aqui é 200 km, 200 quilômetros, correto? Então, agora vamos para a nossa continha. Se a nossa posição ali em E é 200 quilômetros, qual seria o nosso tempo? Em que momento estaríamos posicionados ali no marco E? É só a gente fazer essa continha, vamos cortar o 0 para simplificar, e aí passaria o 1 dividindo. 2 dividido por 1, a gente sabe que o nosso tempo na posição E é igual a 2 horas, que é a unidade de medida trabalhada aqui nesse exercício para o tempo. Então é isso, gente. Esse é o nosso exercício, modelo Enem, composto então por 4 tópicos. Eu espero que vocês tenham entendido e eu espero que vocês tenham também gostado, tá bom? Se você tem alguma crítica construtiva sobre o canal, sobre as aulas, eu aceito. Você pode me chamar no particular ou então mandar um e-mail ou deixar essa crítica registrada no comentário.
E eu peço que, se você gostou da aula, deixa o seu curtir, assista também as demais aulas, né? E se inscreva no canal. E, se possível, nos sigam lá no Instagram, que eu postarei semanalmente resuminhos sobre diversos assuntos da física, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. É isso e tchau, tchau!